Paz seja convosco. É muito bom estar aqui, é muito bom voltar a esse lugar. O Paulinho fez umas mudanças aqui, porque eu me lembro que tinha umas coisas diferentes, tinha uma sala ali e tal, né? Mas foi muito bom, durante um tempo eu estive aqui ensinando sobre a vida de Cristo, né? Passei algumas semanas aqui falando sobre isso e abençoei, e é meu propósito abençoar a vida de todos vocês. Eu vou falar sobre eclésia contemporânea e, como o Paulinho falou, eu gostaria de mostrar a minha família. Estou acompanhado da minha esposa, peço para ela ficar em pé, né? Não vou pedir para ela falar, senão eu não falo, então é só isso, né? Mas é muito bom estar aqui, estar de volta com vocês e poder falar de um assunto bem interessante. Eu acho interessante porque quando a gente lida quando trabalhamos com liderança, é um desafio a gente saber qual é a nossa posição. Onde é que a gente tem que estar, o que é que a gente realmente tem que fazer, como nós devemos nos comportar e o que é que nós esperamos colher. Cada um de nós tivemos um assunto e para mim ficou esse assunto falar sobre contemporânea. E eu quero começar fazendo uma oração antes de nós seguirmos em frente. Curva a sua cabeça. Pai, peço que o Senhor venha nos abençoar nesse instante, que a Tua palavra se torne viva no nosso meio. Abre, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, o nosso espírito, o nosso intelecto, Senhor, para compreender aquilo que o Senhor tem para ensinar para nós nesta tarde. No nome precioso de Jesus nós oramos. Amém e amém. A Bíblia fala para nós em Mateus 24:35, um texto bastante conhecido, que diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Quando nós falamos sobre uma igreja contemporânea ou uma eclésia contemporânea, nós temos vivido um tempo de muita confusão, muita distorção, transformação, e não apenas nas nossas vidas, na nossa sociedade, no nosso dia a dia, na nossa forma de trabalhar. Isso tem impactado os relacionamentos familiares, tem impactado as estruturas. Essa semana eu dividi com o pessoal que cuida dos adolescentes e juniores uma matéria sobre a geração Z. A geração Z são aquelas crianças que têm menos de 16 anos de idade. Essa é a geração mais segura que existiu. Por quê? Porque eles não saem de casa, eles não caem do pé de goiaba, eles não racham o joelho ou quebram o pé jogando bola, eles não fazem isso, eles não fazem aquilo. É a geração mais segura que existiu sobre a face da terra. No entanto, 40% dessa geração hoje já sofre problema de depressão. Já sofre uma série de coisas. Isso são as mutações que nós estamos enfrentando no nosso dia a dia. Como o Luciano bem falou, pessoas hoje já não querem ir na igreja, assistem o culto na internet, e assim sucessivamente. Não, eu não preciso no domingo, assisto no segunda noite, hora que eu estou mais calmo em casa, e prefere dar outras prioridades a uma série de coisas. Quando a gente fala de uma igreja contemporânea, ou do momento contemporâneo, nós precisamos entender. Porque hoje nós, infelizmente, estamos construindo em nossas igrejas uma grande mentira. Temos construído em nossas igrejas, e aqui eu estou falando como líder de uma igreja, algo que não faz com que as pessoas cresçam no conhecimento de Deus, mas satisfaçam as suas necessidades momentâneas. Satisfaçam aquilo que muitas vezes é algo que é para aquele momento. E é muito interessante porque uma das frases mais importantes que é dita nos dias de hoje é: se você repetir uma mentira muitas vezes, ela se tornará verdade. Temos visto isso escrito nos jornais e uma série de coisas. Por quê? Porque hoje falar uma mentira, eu estou afirmando uma verdade. E dizer uma verdade, eu estou declarando uma mentira. Pô, João, mas o que isso tem a ver com o que a gente tem para falar hoje à tarde? Eu queria voltar um pouquinho no tempo e começar entendendo o que é eclésia. Eclésia, gente, quando a gente fala da palavra eclésia, ela vem do grego, né? E o que era eclésia? Eclésia era uma assembleia que era realizada na Grécia Antiga. E essa situação era para criar a chamada democracia ateniense. As pessoas se reuniam e se associavam
em um determinado lugar, um lugar na Grécia Antiga. Se você tirar um pouquinho de retorno aqui, fica bom esse microfone, para de apitar. Eles simplesmente se reuniam nesse Areópago, e faziam as suas reuniões democráticas. O homem que dirigia isso era um filósofo chamado Solon. E ele tinha por finalidade juntar as pessoas e discutir com elas o futuro daquela sociedade, numa associação, para que elas pudessem, então, construir uma sociedade onde todos fossem beneficiados, onde todos pudessem colher o benefício de tudo aquilo que era pensado na Grécia Antiga. Era uma assembleia popular, ela era aberta para todos os cidadãos do sexo masculino, tinham que ter mais de 21 anos, tinham que ter prestado serviço militar, tinham que ter família, tinham que ter uma certa constituição, e discutiam tudo, desde a influência externa dentro da sociedade grega e até o que ia ser feito na sociedade grega. Esse termo associação foi construído e foi evoluindo ao longo dos anos até se tornar naquilo que nós chamamos em igreja. Aqui nós vemos a foto do Vaticano. Aquilo que nós chamamos, ou que estamos fazendo aqui hoje, nos reunindo numa comunidade chamada igreja também, e que nós temos a mesma finalidade, o mesmo pensamento. E estamos discutindo o quê? A influência externa, como o Luciano falou aqui, como o Jonathan falou ontem sobre a vida missionária. Estamos discutindo como é que nós vamos nos posicionar sobre isso. Estamos olhando para aquilo que nós declaramos que é a nossa fé, que é o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir, aquilo que acreditamos, que seguimos, e como é que nós vamos viver isso no dia a dia, como é que nós vamos manter isso no dia a dia. Mas aí entra a segunda palavra, que é muito complicada, que se chama contemporâneo. E contemporâneo, gente, eu tenho algumas restrições para dizer para vocês, porque contemporâneo é simplesmente um adjetivo. Ela não é uma definição. Contemporâneo é um adjetivo que faz referência ao que é do mesmo tempo. Apenas isso. Uma igreja contemporânea, uma eclésia contemporânea, ela significa que nós somos aqui contemporâneos. O Luciano citou bem que quando eu era professor no ITQ e dava aula, eu falava da Bíblia Simpson, né? Aliás, comprem, tem um Evangelho segundo os Simpsons, é muito interessante para ler, tá? E tem, é certo, estou falando certo, estou brincando não, gente. E é muito interessante, mostra como os Simpsons pegam o seu vizinho, que é um cristão ferrenho, né? E mostra como muitas vezes eles são mais cristãos do que aquele que é cristão. Contemporâneo significa que nós vivemos no mesmo período, vivemos na mesma época, partilhamos as mesmas coisas, apenas isso. E muitas pessoas têm pegado esse termo e têm transformado ele numa realidade. Se você pegar o seu Google depois e olhar e colocar lá igreja contemporânea, você verá uma igreja que hoje prega a homossexualidade dentro dela. E é uma igreja hoje que está sendo espalhada pelo Brasil. Por quê? Porque eles estão acreditando de que isso é uma forma. Contemporâneo não é simplesmente olhar o viaduto do chá como era no começo do mês, como era na década de 70, e olhar como ele é hoje e falar, eu sou daquela época. Não, você é de hoje. E nós vivemos nos dias de hoje. A igreja contemporânea é a igreja que nós somos. A igreja que Jesus esteve, a igreja que Paulo esteve, a igreja que tantos outros estiveram, ela passou. Eu não vou conseguir viver na igreja de Éfeso. Aliás, se você for lá, só tem ruínas. Eu não vou conseguir viver na igreja de Corinto. Não existe. Se você for na igreja de Esmirna, hoje você verá uma grande metrópole. Se é assim sucessivamente. E qual é o grande problema? É que nós, muitas vezes, nos esquecemos que temos que viver o nosso tempo. E ser contemporâneo é viver o nosso tempo, viver a nossa realidade. Não viver o tempo dos outros, não viver o saudosismo. E muitas vezes nós crescemos numa igreja em que nós queremos viver do passado e não nos atualizamos. Um livro que eu li na década de 80 que muito me impressionou foi de Dan Moy, que fala sobre a igreja contextualizada.
E essa igreja contextualizada nos fala de uma igreja que olha para a sua realidade, para o seu dia a dia. Se eu for à África, vou chegar a uma igreja, numa choupana, chão batido, onde muitas vezes não tem cadeiras, e as pessoas vêm, andam quilômetros para chegar naquele lugar, para se reunir. Aquela é a igreja contemporânea dessas pessoas. E assim sucessivamente ao redor do mundo. Mas nós temos que entender que a nossa contemporaneidade é a nossa realidade. Não é a realidade dos outros. Não adianta eu ir lá, pô, pastor, fui numa igreja legal. Lá eles fazem, olha, tem uma tirolesa na igreja, pastor, a gente podia pôr uma tirolesa dali. O senhor vem e cai no meio do púlpito, assim, tcharam, que legal. São realidades diferentes, conceitos diferentes, coisas diferentes. E nós, muitas vezes, temos nos esquecidos e perdemos a nossa corrida da fé, a nossa corrida maluca da cidade, como o Luciano falou, porque a gente fica tentando moldar Deus, a nossa realidade, e não nos moldarmos à vontade de Deus. Você pode ir numa igreja, e eu já fui em muitas igrejas, onde tem coisas fantásticas, coisas lindas, coisas maravilhosas. Mas a verdade é que Deus está dentro de cada um de nós. E quando nós temos Deus dentro de cada um de nós, aonde eu estou, a palavra dele se cumpre, porque diz, ali eu também estarei. Essa é a igreja contemporânea. Essa é a igreja da verdade. E essa é a igreja que Jesus quer que nós sejamos. Essa é a igreja que Jesus quer. Nós nos esquecemos que estamos aqui para viver a vontade dele e não a nossa. Estamos aqui para viver aquilo que ele pensa. E a igreja atual está perdendo a sua vocação inicial. E a sua vocação inicial, porque ela simplesmente está tentando criar condições de ser atrativa, ela está tentando criar condições de ser uma igreja moderna, ela está tentando criar condições de ser uma coisa diferente do mundo. Mas se nós queremos ser diferentes do mundo, eu gosto sempre de lembrar de um texto bíblico que eu quero dividir com vocês e falar sobre ele. Eu quero falar sobre 6 tópicos de um acontecimento que aconteceu na noite em que Jesus se despediu dos seus discípulos lá no cenáculo. Se você quiser seguir comigo, abra sua Bíblia em João 13, de 2 a 17. João 13, de 2 a 17, diz assim: Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair a Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, você entenderá. Disse Pedro: Nunca lavarás os meus pés. E Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar e então lhes perguntou: Vocês entendem o que eu lhe fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhe fiz.
Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora, que vocês sabem essas coisas, felizes serão se vocês as praticarem. O ato de lavar os pés é algo que muitas vezes tem feito com que muitas pessoas percam a bênção de Deus na sua vida, percam a verdadeira visão do que é a igreja de Cristo. A gente vê Jesus num momento importante da sua missão, com tudo que estava para acontecer, ainda assim ele estava disposto a cumpri-la e faz ela, até mesmo quando subiu na cruz, servindo a humanidade. A beleza desse trecho bíblico, gente, está nas particularidades que eu gostaria de dividir com vocês, para que vocês possam entender aquilo que realmente Deus tem para a nossa vida. Uma igreja contemporânea é uma igreja que não perde a sua essência. Uma igreja contemporânea é aquela que não perde a sua visão inicial. Ela não perde a sua missão, ela não perde o seu papel. Não interessa o tempo, não interessa o momento, não interessa a idade, não interessa o que está acontecendo, ela não muda. Mas não é que ela não muda a sua forma de pensar, ela não põe instrumentos no púlpito, ela não tem tecnologia, ela tem todas essas coisas, mas ela não deixa de fazer a missão na qual Deus chamou a cada um de nós, para servir, para abençoar. E se nós nos esquecemos disso, é porque nós começamos a nos transvestir, ou mudar, ou nos vestirmos de forma errada. E nesse texto bíblico existem alguns tesouros que eu quero dividir com vocês, e quero começar pelo primeiro, quando Jesus simplesmente tira a sua capa. Ele era o mestre, ele era o Senhor, ele era aquele que tinha tudo. Ele era aquele que tinha os seus discípulos, seus seguidores, e o que Jesus começa nesse trecho, que João reflete de uma forma tão linda, ele tira a sua capa. Hoje, infelizmente, muitos de nós na igreja temos tido problemas de abrir mão da nossa autoridade, de descermos do nosso pedestal, de tirarmos a nossa capa e realmente colocar o nosso orgulho de lado e esquecermos quem somos, porque somos, para fazermos aquilo que Deus nos pede. Tudo aquilo que o Paulinho falou a meu respeito, ele esqueceu uma coisa. Eu aprendi que eu tenho que ser servo. E se há um título que eu tenho orgulho, é esse. Não é ser diretor em banco, não é ser conselheiro do Instituto Haggai, não é fazer parte do Summit, não é isso, não é aquilo outro. O maior título que eu tenho orgulho de dizer na minha vida é que eu sou servo. Se tiver 2 pessoas, eu prego com a mesma forma, como se tivesse 5.000. Nunca mudei. Porque a Bíblia diz que quando tiver 2 ou 3 reunidos ali, Ele está. Se Deus, que é Deus, está ali, porque sou eu que vou querer colocar uma capa. E até brinquei com o Paulinho. Paulinho já tem 5.000 inscrições. Se não tiver, eu não irei. Há pessoas hoje que ficam colocando condições para serem cristãos, viverem uma vida cristã. Nós simplesmente fazemos isso, e muitas vezes nós fazemos de forma errada, porque nós estamos trazendo aquilo que é contemporâneo, porque hoje o orgulho é uma coisa muito complicada. Todo mundo quer ter o seu telefone do último tipo, o seu carro mais moderno, fazer viagens para cá, fazer isso, ter títulos, ter uma série de coisas, não sei o quê. Mas quando eu me lembro que eu sou filho de Deus e eu tenho que ser servo de Deus acima de todas as coisas na minha vida, eu pego toda essa capa e jogo fora. E me dispo de tudo aquilo que é do mundo. E Jesus nos dá o exemplo nesse momento. A Bíblia nos fala aqui uma das palavras de Jesus em João 12, 26. Ele diz assim: quem me serve precisa seguir-me. Quem me serve precisa seguir-me. Eu não tenho que andar atrás do mundo, eu tenho que andar atrás de Jesus.
Eu tenho que ter comunhão com Jesus, eu tenho que ter relacionamento com Jesus, eu tenho que ter vida com Deus. E onde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, o meu Pai honrará. Nós não somos super-homens, gente. Nós não somos pessoas para viver o mundo vestidos por aí e achando que eu sou um super-homem. Eu conheci e tive o prazer de ser diretor do Instituto Quadrangular e conheci membros ou alunos que eram pessoas simples e de repente foram para o ministério, cresceram, se tornaram vaidosos. Uns hoje até passam e não me cumprimentam. Mas eu cumprimento. Problema dele. Sabe, é aquela coisa que às vezes não, mas agora eu sou reverendo, né? Agora sou apóstolo. Né? Eu brinco que eu só vou deixar de ser pastor quando criarem o título de vice-deus. Não, apóstolo. Não, se é para ser, vamos lá para cima, para as cabeças, gente. E o que eu acho interessante é que toda essa característica de super-homem, de super-crente, de super não sei o quê, quando vem qualquer ventinho, qualquer soprinho, o castelo de cartas. Quando Jesus tirou a capa, gente, ele mostrou uma coisa muito interessante. Quando nós tiramos a capa da nossa vida, e nos lembramos quem nós somos, nós estamos colocando os nossos pés no chão. E quando eu coloco o meu pé no chão, eu sinto quem eu sou e posso ficar de pé. Quando eu não tiro a minha capa, eu estou vivendo sobre uma plataforma que muitas vezes não é minha, não é verdadeira. Mas quando eu tiro a minha capa, eu coloco os meus pés sobre a rocha, chamada Jesus Cristo. E os meus pés sentem o calor de Jesus Cristo. Sentem a força de Jesus Cristo. Sentem a magnitude daquela pedra poderosa que eu estou pisando. E quando eu não tiro a capa, eu perco a bênção de Deus. Porque eu começo a viver nas minhas utopias. Eu começo a viver nas minhas ignorâncias. Mas Jesus não parou por aí. Além de tirar a capa, Jesus vai e faz uma coisa muito interessante. Ele pega uma toalha, põe na cintura e uma água com bacia. Eu fico às vezes imaginando os discípulos olhando Jesus, pegando sua capa, pondo aqui no cabide. Né? O que Jesus vai fazer? Um cutucando o outro, talvez Pedro virou para o João. João, você não vai falar nada? Porque João era sempre o primeiro a falar na Bíblia, né? Então, João, você não vai falar nada? Não, fica quieto, porque eu não sei, hoje ele está estranho, hoje ele está meio quieto, né? Não vamos perguntar não, né? E de repente Jesus vai lá e pega uma toalha e pega uma bacia. Eu imagino o semblante dos discípulos apavorados. O que é que ele vai fazer com esse negócio? E de repente ele chega no primeiro discípulo e fala: boa ideia, você está de sandália, tira a sandália aí, eu quero lavar os seus pés para a gente jantar junto. Eu imagino o pavor que tomou conta de todos os outros que estavam naquela sala, falando: o que Jesus está com a cabeça? Ele tirou a faixa de mestre, ele tirou a faixa de Senhor, e agora ele vai lavar os pés. Não é só dele, começou a lavar do outro agora também. Endoideceu. Não podemos fazer aquilo que nós não queremos ou somos chamados a fazer se nós não lançarmos a mão no arado. Se nós não fizermos aquilo que somos chamados, se você tem um chamado, se a igreja tem um chamado para evangelizar, para pregar, para edificar, seja qual for, nós temos que fazer e pegar as ferramentas que somos chamados e estarmos dispostos e preparados para manuseá-las corretamente. E Jesus sabia o que fazia. E ao pegar aquela toalha e a bacia de água, ele sabia que ele só podia fazer aquilo de uma forma muito prática se ele pusesse a mão na massa. Hoje, infelizmente, nós estamos cheios de gente dentro da igreja que muitas vezes fala: eu quero tanto ser missionário,
Eu quero ser missionário. Pastor, eu vou ser missionário em Nova York. Vai ser uma bênção quando eu for missionário em Nova York. Eu vou chegar, vou revolucionar Nova York. Melhor ainda, Deus, inclusive vou abrir uma congregação em Orlando. Quando o senhor quiser, o senhor fica lá. Vai ter um quartinho no fundo só para receber pastor em trânsito, tal, não sei o quê, vai ser muito bacana. Quando aqui embaixo, na vila, não sei das quantas, tem gente precisando de Jesus. Jesus fala para nós, num texto em Lucas 9,62, quando ele diz assim: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Quando Jesus tirou a capa e pegou a toalha e a bacia, não tinha mais volta. Ele tinha que lavar os pés dos discípulos. Não tem outro jeito, gente. Se nós queremos ser uma igreja contemporânea, nós temos que olhar a necessidade das pessoas que estão à nossa volta naquele momento e atuar da forma que precisa. Entenderam o que eu falei? Qual era a necessidade naquele instante dos discípulos? Lavar os pés para poder jantar. Era um ritual, faz parte do ritual. Nós às vezes estamos lá. Um tempo atrás eu fui visitar um sobrinho no hospital e eu orei na cama dele. De repente a pessoa do lado queria oração e eu orei por ela também. Eu estava no hospital declarando bênção. Eu não vou fazer isso. Não, eu só visito os membros da igreja. Me desculpe, mas não o conheço. Quantas vezes nós temos olhado para o amanhã, mas estamos presos no nosso ontem? Nós temos de entender que Deus tem nos chamado a atender às necessidades das nossas pessoas. E aí entra o segredo para vencer aquilo que o Luciano falou aqui muitas vezes que a igreja tem tido. Como é que eu venço hoje como igreja, nos dias de hoje? Atuando nas necessidades das pessoas. Com criatividade, com inteligência. Mas depois que você dá o primeiro passo, cara, depois que você pegou a toalha bacia, vai ter que lavar o pé das pessoas. Nós às vezes achamos que não. Às vezes queremos uma posição na igreja, queremos um cargo na igreja, queremos um título na igreja, queremos alguma coisa e basta. Não, eu sou isso. Não. Não dá para você querer ser algo sem viver aquilo. E o terceiro tópico que é importante é que ele começou a lavar o pé dos discípulos. De verdade. E aí, como é que faz? Era a necessidade do momento dos discípulos. Era aquilo que eles precisavam naquele momento. Não era simplesmente Jesus olhar para pegar cada um deles e dizer assim: agora eu vou ministrar unção nas suas vidas. Mas Jesus, nós estamos com fome. Nós precisamos comer. Jesus, preparamos o cenáculo para a nossa ceia. Não, primeiro nós vamos ter um tempo de oração agora. Aliás, estou pensando no jejum até, né? Tem gente que às vezes a gente é tão fora da realidade, tão fora. Jesus sabia o que tinha que fazer em cada momento. E a necessidade daquele momento era lavar os pés dos discípulos. Providenciar para que eles estivessem prontos para a ceia. Jesus se candidata a atender a necessidade daquele momento. Você tem se preparado para atender a necessidade do momento que está acontecendo à sua volta? Ou você tem sido uma pessoa omissa? Servir, gente, é estar atento à necessidade do próximo. Estar atento à necessidade daquilo que precisa, daquele momento, não do momento em que não precisamos. Não daquilo que nós não vivemos. Madre Teresa de Calcutá uma vez deu um pedaço de pão a um garoto e ela viu que ele comia por migalhas. E ela ficou intrigada com aquilo. Enquanto os outros garotos esfomeados engoliam o pão de qualquer maneira e querendo mais, aquele menino pegava cada pedacinho de pão e punha devagar na boca. E ela vai e chega aquele menino e pergunta a ele: por que você está comendo desse jeito? A mais de onde veio esse? E aquele menino disse para ela o seguinte: eu estou aproveitando cada momento dessa bênção que eu estou recebendo.
Às vezes a gente está preocupado só de... Abençoa. Tá. Parece que está distribuindo carta de baralho, né? Quando Deus chama a gente para aproveitar cada momento, cada instante, e uma coisa certeira, de acordo com a necessidade da pessoa. Não aquilo que ela não precisa, não aquilo que ela não vê. A igreja é um lugar de cura. A igreja é um lugar onde as pessoas vêm para serem edificadas. A igreja é um lugar onde as pessoas vêm para serem redirecionadas. A igreja é um lugar onde as pessoas vêm para serem tocadas por Deus. E se não é essa a nossa missão hoje, o que é que nós estamos fazendo aqui? O que é que nós estamos fazendo? Jesus, numa das suas frases em Mateus, ele diz de uma forma linda: qual de vocês, se o seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, vai dar uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Sabem, quando Deus olha para você, e a nossa oração é um rosário de problema, não é verdade? Ah, Deus, eu preciso disso, eu preciso daquilo outro, olha para isso, Deus, olha para aquilo outro, olha para aquilo outro, olha para aquilo outro. Deus vê isso, vê aquilo outro, vê aquilo outro, vê aquilo outro, vê aquilo outro, vê aquilo outro. Mas Deus olha para nós e fala assim: o que é que Ele está precisando agora? O que é que ela está precisando agora? E Ele dá exatamente isso. A igreja contemporânea, ela tem que fazer exatamente isso. De nada adianta a gente se reunir aqui e falar assim: gente, nós vamos dar sopa para as pessoas que não têm casa aqui. Vamos descer ali no glicério e vamos dar sopa para todo mundo lá. Ótimo, gente. Mas é a necessidade daquelas pessoas ali? É o que eles precisam realmente? Eu costumo dizer que vício e problemas e dificuldades, qualquer coisa só pode ser vencida se o amor de Deus que está na sua vida for tão abundante, que você vai constranger aquela pessoa e ela vai dizer: eu quero mudar de vida. Enquanto a igreja ficar simplesmente servindo por servir, eu conheço igrejas que têm planos e têm projetos maravilhosos lá na Cracolândia, em tantos lugares, em favelas, em uma série de coisas, de servir. E eu questiono, porque se aquilo que nós estamos fazendo não está produzindo mudança na sociedade, as pessoas não estão mudando a sua vida, Deus não está no negócio. Tiro como base alguns que gostam de defender, e até de cima do púlpito, que o Brasil é uma nação evangélica, que 3 em cada 4 brasileiros são evangélicos, que não sei o quê. Qualquer um quiser discutir comigo isso, pode se vir discutir comigo. Algumas estatísticas mostram cidades onde o nível de evangélicos já passou da casa de 70%. Uma cidade curiosa é Rio de Janeiro. No ano 2017 bateu 53%. 53% da sociedade carioca se diz evangélica. Agora me responda, por que tanta violência, tanta droga, tanta prostituição? É porque Deus não está lá. Eu tenho um título, eu tenho uma capa de evangélico, eu tenho uma capa de cristão, eu tenho até uma Bíblia bonita, né? Tem uns que tem, eu gosto sempre de brincar, tem uns que tem tanto medo que compra aquelas Bíblias de expulsar demônio, aquelas grandonas assim, bem grossas, né? Porque aí qualquer coisa você bate na cabeça. Mas não conhece a palavra de Deus. Não tem experiência com Deus, não tem relacionamento com Deus. E a igreja contemporânea tem que voltar aos seus primórdios, do tempo em que nós vivíamos uma relação com Deus, uma experiência com Deus. E não algo que era bonito, floreado. De nada adianta eu falar aqui de Spurgeon, de Moody, de uma série de coisas. Há um trecho na história de Moody muito linda, que enquanto ele pregava lá durante a Revolução Industrial, ele
Um industrial convidou ele para ir na fábrica dele no dia seguinte. E ele foi, e os teares batendo e fazendo aqueles panos lá, aquele barulho ensurdecedor, e ele desce e começa a andar no meio dos teares, e o homem mostrando lá como se fazia pano, o fio entrava lá, os teares batendo, cruzando aqueles fios, produzindo aquele pano. Mas de repente eles começam a escutar que os teares param. E quando eles voltam para trás, ele e o dono daquela fábrica, as pessoas estão ajoelhadas, estão chorando, estão clamando e pedindo: Deus, tem misericórdia de nós. É esse Jesus que passava pela Galileia, passava por tantos lugares, e por onde ele passava, as pessoas se rendiam às suas pregações, se rendiam aos seus milagres, porque viam a glória de Deus na vida dele. É o Deus de mude que nós temos que buscar ser, um homem que não precisava abrir a sua boca para provocar o constrangimento e dizer: a graça de Deus é mais do que suficiente para a sua vida. Quando a gente abre mão disso e a gente começa a viver isso, a gente começa a se deparar com um problema, que é o quarto ponto que eu quero dividir com você. O problema do orgulho. O orgulho de quem é servido. Não o orgulho de Jesus, mas o orgulho de quem é servido. O que é que o Pedrão falou para ele? Não, meu pé não, espera aí, Jesus, para com isso, não, pode parar. Jesus foi incisivo. Pedro, se você não deixar eu lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Você está fora, cara. Qual foi a resposta de Pedro? Senhor, aproveita, faz uns 2 dias que eu não tomo banho. Lava tudo. É muito interessante porque nós hoje temos uma igreja em que as pessoas são orgulhosas para aceitar que precisam ter os seus pés lavados. Precisam ser servidas. Não admitem, não aceitam que eu chegue e estenda a mão para te abençoar naquilo que você precisa. Nós vivemos hoje numa plateia em que ela quer vir à igreja, assistir um bom culto, e simplesmente falar: puxa, que coisa linda. E voltar na semana seguinte, ou no mês seguinte. Na ceia ninguém falta, normalmente. Mas não é isso que Deus quer. Deus nos chama para ser pessoas ativas, vivas do reino, participantes do reino. Uma igreja que realmente não tem orgulho. Que assim como Jesus se despiu da sua capa, nós nos tiremos a nossa roupa, a nossa capa e sentemos. Quantas vezes eu já tive a oportunidade, e eu confesso para vocês que eu não tenho vergonha de dizer isso. Eu sento em qualquer lugar para falar com Deus. Já sentei em igreja católica, já sentei em igreja presbiteriana, assembleia. Só não sentei no terreiro de macumba, porque eu não vou, é lógico. Mas às vezes eu preciso sentar e falar com Deus. E quantas vezes eu não fui até para o banheiro ajoelhar. Mas muitas vezes nós temos vergonha disso. Dizer que nós precisamos ter comunhão com Deus, porque o nosso orgulho é muito forte. Não, Deus, espera um minuto, estou ocupado. Não é hora do Senhor falar comigo. Não é hora do Senhor trabalhar na minha vida. Não é hora do Senhor agir. Espera aí, Deus. Nós combinamos que era só no sábado, quando eu estivesse lá no seminário, que o Senhor ia falar comigo. Não tira meu sono, não. Não me acorda no meio da noite, me trazendo à memória uma pessoa para orar. Que é isso, Deus? Você está pensando o que de mim? Esse orgulho nosso nos impede de servir. Esse orgulho nosso nos impede de viver. Na parábola do filho pródigo, quando o filho volta, a Bíblia nos conta, quando Jesus falou essa história, que Jesus aquele homem deu uma grande festa. E de repente chega o filho mais velho, que não tinha ido embora, continuou trabalhando, e ele fica bravo. Ele fala: pai, eu estou aqui o tempo todo. O senhor nunca me deu um cabrito para fazer uma festa. Qual é a resposta que o pai dá para aquele homem? Meu filho, você está sempre comigo. E tudo que eu tenho é seu. Você está na igreja o tempo todo. Você está no reino de Deus o tempo todo.
E depois você fica enciumado porque o seu irmão da esquerda ou da direita foi abençoado. Pô, Deus, por quê? Eu estou aqui o tempo todo, a minha vida não muda. Eu estou clamando há tanto tempo por um milagre na minha vida e as coisas não acontecem. Por que é assim, Deus? Porque a gente tem um dilema muito forte chamado amor e orgulho. Eu tenho amor às coisas de Deus, mas tenho um orgulho dentro de mim. E essa encruzilhada, esse cruzamento, nós temos que vencer ele na nossa vida. E temos que jogar ele para fora. Se a gente quer ser uma igreja contemporânea, uma igreja que realmente na nossa época, na nossa atualidade, fez a diferença, nós temos que saber lidar com isso. Quando nós lemos lá os textos dos heróis da fé em Hebreus, e no livro de João também fala isso, mas há um texto muito lindo que diz assim: tendo Davi servido a sua geração, dormiu com seus antepassados. A minha geração, a sua geração, é agora. Não é Davi que tem que marcar essa geração. Não é Moisés, não é Abraão. Por isso que eu brinco, eu não preciso de título de apóstolo para marcar essa geração. Eu preciso ter Deus na minha vida. Eu preciso tirar os títulos, os orgulhos, as capas. Eu tenho que pegar a bacia, a toalha e sair lavando os pés. Eu tenho que sair servindo. Porque enquanto eu não fizer isso, eu simplesmente vou continuar sendo um frequentador. E hoje nós estamos cheios de pessoas na igreja que são simpatizantes. Estão na igreja, vão na igreja. Pastor, é tão importante vir aqui todo domingo à noite. Irmão, como é que vai a sua vida com Deus? Não, peraí. Eu sei, no tempo certo eu vou me batizar, na hora certa eu vou aceitar Jesus, na hora certa eu vou me envolver, mas por enquanto eu prefiro vir aqui e só ficar olhando. Orgulho. Porque o orgulho nos leva ao medo. O orgulho nos leva a uma distorção na nossa lente da vida. E a gente enxerga as coisas de um prisma completamente diferente. Como é que Jesus explica isso? O quinto tópico é o que Jesus fala em João 15:3. Quem já está limpo não precisa ter os seus pés lavados. Vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Se você tem uma relação com Deus, se você tem uma comunhão com Deus, se você tem o cuidado de Deus na sua vida, Deus está te lavando o tempo todo. Deus está te lavando o tempo todo. Está cuidando de você. A água da vida flui na sua vida. O mover de Deus é uma realidade que se move na sua vida. Você sente Deus, você vive Deus, mas está passando por problema, está passando por luta, mas Deus está comigo. Há uma coisa muito linda que eu não canso de ensinar. Existe duas promessas que Deus faz de Gênesis ao Apocalipse. Que Ele está conosco e que nós não devemos ter medo. Do Gênesis ao Apocalipse, você vai encontrar Deus falando isso o tempo todo. Falou para Abraão, falou para Moisés, falou para Davi, falou para Josué, falou para Gideão, falou para os discípulos, falou para Paulo e fala na carta do Apocalipse. E nós já estamos limpos, gente. A igreja já está limpa. A igreja está preparada para servir. Nós só precisamos cuidar das necessidades das pessoas. Nós só precisamos cuidar daquilo que Deus tem como uma realidade, para a minha realidade e para a sua realidade. Cada um de nós temos uma realidade na nossa vida profissional, na nossa vida financeira, na nossa casa, com os nossos familiares, com meus filhos, com os meus netos, com a minha esposa, com o meu esposo. Cada um de nós já temos essa realidade. É ali que nós temos que começar a servir, é em todo o tempo que nós temos que servir. Porque se nós não mostrarmos Deus na nossa vida, em todos esses momentos da nossa vida, como é que nós queremos chegar na igreja e levantar mãos santas? Opa, a mão está suja, não posso levantar. Mas quando eu chego na igreja, uma cena que eu gosto de pensar sempre, é de ter um Jesus que está na porta, com uma bacia e uma toalha. Querendo lavar os seus pés, lavar a sua mão e dizendo para você:
entra para o gozo do meu reino. Vem para o pedacinho de céu que eu guardei para você. Vem para o momento que eu guardei para você. Essa é a igreja contemporânea. Essa é a igreja contemporânea. Por isso Jesus foi muito claro no último ponto que eu quero abordar com vocês. Ele deu o exemplo. Nós temos que seguir. E Paulo foi muito feliz quando fala isso em 1 Coríntios 1:11, quando ele diz: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. O Paulo, aquele que perseguia pessoas, mandava matar, jogava lá para os leões se divertir, né? E uma série de coisas, aquele cara, quando teve uma experiência com Deus, ele simplesmente largou aquilo e foi e seguiu a Jesus. Ele tinha sua cruz, ele tinha sua dificuldade, ele tinha o seu problema para carregar, mas ele entendeu que ele tinha que servir. E que se ele não servisse, ele não ia cumprir o propósito de Deus na vida dele. E o verdadeiro cristão tem que entender que nós somos chamados para cumprir o propósito de Deus, que é servir. Nós não estamos na igreja para ser abençoados, senão a igreja não seria um lugar de cura. Porque médico é assim, você vai lá, ele começa a tratar de você, e aí quando você está quase bom, ele começa a dar manutenção para você. E aí ele começa a administrar você. Não, a igreja não é isso. A igreja é um lugar de cura. É um lugar de misericórdia. O ano passado eu fui para os Estados Unidos e eu fui numa igreja em Nova York que eu gosto muito, a igreja do pastor David Wilkerson. Todas as vezes que eu estou em Nova York eu procuro assistir um culto lá. E na sexta-feira tinha tido uma vigília na igreja. E aconteceu um negócio muito interessante, porque a igreja do pastor David Wilkerson surgiu no meio da Times Square, na rua da prostituição. O pastor David Wilkerson saiu do Texas, um pastor batista, né, em 1963, 64, e viu a figura de um grupo de jovens que estava sendo julgado por violência, por matarem membros de outra gangue. E ele então, aquilo toca o coração dele, ele conversa com a sua comunidade, e a sua comunidade então lhe dá uma licença de 6 meses. E ele vai para Nova York e começa a pregar para essas gangues violentas, andando no meio da zona da prostituição, das drogas e da violência. E ele então, e as pessoas começam a se converter, e ele aluga um teatro, onde é a igreja até os dias de hoje. Eles compraram o teatro, hoje eles são donos da quadra, para vocês terem uma ideia. É uma igreja muito linda. E ele então começa a pregar, e a igreja vai se formando e chega até os dias de hoje. O pastor David Wilkerson já faleceu. Mas a visão continua a mesma. E eles têm um culto lá, uma vigília toda sexta-feira, da meia-noite às 3 da manhã. Sexta-feira, da meia-noite às 3 da manhã, e a rua fervendo. Times Square, um monte de teatro, boate, barzinho, droga, o que você imaginar tem lá. E eu fui no culto no domingo pela manhã, e o pastor estava comentando o que havia acontecido na última sexta-feira. Que eles estavam na vigília, e de repente um cara chapado chegou lá na porta, e eles não barram ninguém, as portas ficam abertas da igreja. Não é vigília de crente lacrado não, a porta fica aberta. E aquele rapaz então entra, e quando ele passa pelo umbral da porta, ele cai duro. Os diáconos vêm lá, oraram por ele e continua a vigília. Não ficou ninguém com ele, não ficou ninguém orando com ele, não ficou ninguém derramando óleo, chacoalhando, mão no peito, nada disso. Deixaram ele lá. Esse é o procedimento que eles fazem lá. Passado 1 hora, aquele jovem senta no lugar. E aí vem uma pessoa falar com ele. E aquele rapaz então diz: eu tomei uma droga, uma dessas sintéticas. Ele falou o nome, mas eu não me lembro. E tudo que eu sentia vontade era de sair correndo, porque eu tinha que achar uma porta. Era a única coisa que gritava dentro de mim. E ele saiu mais ou menos de uns 10 quarteirões para baixo, e correndo. E ele simplesmente disse que a única porta que ele viu aberta foi a porta da igreja. Mas ele disse que quando ele entrou, ele disse que se deparou com uma cachoeira.
Mas ele disse que ele vinha tão rápido que não deu para frear. E ele disse que quando ele passou debaixo daquela cachoeira, ele disse que ele teve um dos sonhos mais lindos da vida dele. Ele então fala, eu quero esse Jesus para mim. Ele aceitou Jesus. E não satisfeito, eu vou buscar meus amigos. Eu volto já. Que horas termina? Não, a gente fica aqui o tempo que precisar. E ele saiu. E passou 1 hora. Passou 1h30. Daqui a pouco um diácono veio lá da porta e falou assim, ó. Está subindo aí um grupo de uns 15. E aquele menino veio na frente. Cada um que passava, caía. Cada um que entrava, teve um sonho. E domingo, no culto que eu estava, eles tinham acabado de ser batizados. Às vezes você fica querendo imaginar, pô, Deus me usa a igreja, faz alguma coisa. A gente só precisa estar com a bacia e a toalha prontos para lavar os pés. Só isso. E quero encerrar então a minha palavra com um texto que Jesus, e que é um texto muito importante para mim. Em João 14:21 diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama, será amado do meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Se você quer ser uma igreja contemporânea, uma igreja moderna, dá o título que você quiser. Eu quero te dizer uma coisa. As pessoas têm que ver Jesus na sua vida. Tem que ver você servindo. Tem que ver você sendo aquele que Deus sonhou a teu respeito. Não o que você sonhou, não o que o mundo pensa a teu respeito. Todo mundo quer a igreja que deseja. A igreja que Deus deseja é a igreja que tem uma toalha na mão e uma bacia na outra. Como é que eu vou usar isso, pastor? Eu não sei. Mas Deus sabe. Pode ser que Deus vai te chamar para um ministério de oração. Pode ser que Deus vai te usar no ministério de evangelismo, cuidar de crianças, cuidar de pessoas de terceira idade. Eu não sei o que Deus vai fazer. Mas de uma coisa eu sei. Aquele que começou a boa obra na sua vida é fiel. E Ele não muda. Deus abençoe você.